Boa noite a todos. A graça e a paz. Confesso que parece fácil, né? Mas a perna treme, gente. Quando o pastor Diego... Bom, vou me apresentar primeiro. Meu nome é Fábio Luiz de Noronha, para quem não me conhece. Há uns 10 meses atrás, a gente entrou pelaquela porta, a gente estava em busca de uma nova igreja. E a gente estava orando ao Senhor para que o Senhor nos direcionasse, falasse profundamente o lugar que era para a gente ficar. E aí, no primeiro louvor, né, a gente tinha ido em 2 igrejas e, inclusive, a gente tinha gostado muito. Mas o Senhor falou, ainda não é o teu lugar lá. E aí eu estava um pouco frustrado. Entrei no culto um pouco desmotivado. E aí, a hora que entrou o primeiro louvor, eu comecei a orar ao Senhor. E a Nicole olhou para mim e eu olhei para ela e na mesma hora o Senhor falou conosco e falou, aqui é o teu lugar. E eu olhei, tá vendo lá, gente? Lá na mídia, em cima? Este é o teu lugar. Foi uma confirmação que o Senhor trouxe para mim, né? E eu falei para o Fabiano, fazem por volta de 10 meses que a gente está aqui. O Fabiano falou a respeito de processos. Mas pensa num cara que tem sido tremendamente ministrado nesse lugar, abençoado por esse povo. Não é puxando sardinha, mas a excelência que esses homens de Deus exercem os ministérios aqui, ele tem impactado a minha vida. Pensa num povo sério, pensa num povo comprometido, num povo que faz tudo o que pega para fazer com excelência. E a hora que eu tive esse primeiro impacto e eu vi esse zelo com a obra do Senhor, isso mexeu muito comigo. Eu falei, meu Deus, glória a Deus, né? Eu aprendi muito, muito mesmo. Pastor Diego, a pastora Esther, Fabiano, né? O que traz legitimidade para o teu ensino é a experimentação, é a vivência, né? Não adianta eu falar algo a respeito de alguma coisa que eu não vivo. E quando esse povo pega o microfone e eles falam algo que eles vivem, que eles trazem para o chão da vida, faz toda a diferença. E isso que fez eu permanecer aqui, faz eu querer me envolver cada dia mais com esse povo, aprendendo e tentando servir da melhor forma. Amém? E logo que eu vim para essa casa, eu falei, deixa eu chamar o pastor lá em casa, porque ele tem que me conhecer, né? Porque se ele me conhecer pela boca dos outros, eu tô morto, né? E aí, irmãos, olha que loucura. Chamei o pastor Diego lá em casa, pastor, né? A gente decidiu, a gente vai permanecer aqui com vocês, a gente tem prazer em caminhar com vocês, a gente tem sido ministrado e tá. E o pastor falou, nossa, que benção, mas eu preciso te contar quem eu realmente sou, pastor. Eu quero te contar minha história de vida, como eu conheci Jesus. E o pastor, vamos ver. E aí eu comecei a contar a história, irmãos do céu. O pastor, ele ficou pálido. Eu falei, espantei o cliente, né? Mas ele falou, nossa, né? Que história de vida. E aí agora, quando ele ia sair de viagem, ele falou, Fábio, eu tenho um desafio para você. Né? A tua história, ela é uma história que ela permeia a realidade de muitas casas e a realidade de muitas famílias. E eu queria que você trouxesse isso de uma forma para a igreja. E aí a perninha tremeu, né, gente? E essa semana eu confesso para vocês que eu dormi muito mal. Eu acordo durante a noite ministrando, falando, pensando que eu vou falar, mas nada sai. A Jaque falou agora que eu tentei esboçar num papel, mas eu nunca vou pelo papel, esqueço tudo que eu anotei aqui, perco horas anotando, enfim. Então eu vou contar a minha história para vocês, né? A Bíblia vai falar que assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas elas acabam aprendendo uma com as outras, tanto nos erros como nos acertos, certo? Então a minha história é uma história que começou em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Minha mãe é gaúcha, meu pai foi do Paraná para lá e acabou conhecendo a minha mãe lá. Eu nasci no ano de 1982. Né? Nasci no ano de 1982. Uma condição financeira muito difícil, né? Uma condição familiar um pouco difícil também. E desde os meus primeiros anos,
Antes de eu entrar nisso, eu quero falar a respeito do meu pai e da minha mãe, para vocês entenderem melhor. Minha mãe é aquela loira linda que está ali do lado. A minha mãe, ela teve um pai alcoólatra. E esse pai alcoólatra morreu quando ela tinha 3 a 4 anos, né, mãe? 7 anos, estou sabendo bem. E aí, o que aconteceu? Ela e mais 2 irmãs. O meu avô materno morreu de alcoolismo, morreu na sarjeta. E aí a minha mãe foi colocada num colégio interno. Lembra? Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar de colégio interno, colégio de freira? Colégio de freira mesmo, criado interiormente lá. E é muito rígido, né? É muito rígido, não tem afetividade. Ela foi criada nesse contexto, né? Tudo que ela aprendeu, ela foi reproduzido na vida dela um ambiente gelado, certo? Com aquele contexto que ela foi criada nesse colégio interno. O meu pai, ele teve uma rejeição paterna. Ele foi rejeitado pelo pai dele e tal. Meu avô sempre foi um cara muito trabalhador, mas não era um cara que tinha afetividade com o filho, não dedicava tempo à família. E aí acabou que o meu pai, ele não tinha uma referência paterna. E aí eles trouxeram isso para dentro de um lar, certo? Uma criação gelada. E isso, naturalmente, reproduziu em mim, né? E eu fui um cara que eu sempre necessitei de muita atenção, né? A minha linguagem do amor é o toque físico. Então, já imaginou, para um pai e uma mãe que era um pouco mais gelado, um filho que necessitava de um afeto, de um carinho, de um abraço, né? De uma palavra de afirmação, não ter esse contexto inserido dentro da sua casa. Foi nesse contexto, né, que eu fui criado. E aí, por volta dos meus 7, 8 anos, quando eu entrei na escola, eu comecei a dar muito trabalho. Muito trabalho. Eu aprontava, eu era um dos piores alunos. E aí, todo o excesso, ele evidenciava uma falta, que era a falta que eu tinha lá na minha casa, né? Então, eu, de uma maneira ou outra, eu queria chamar a atenção dos meus pais. Porque quando eu aprontava na escola, eu conseguia ter a atenção deles e eles iam na escola. Certo? Eles iam lá, por um lado ruim, né? Claro, pela uma bagunça. Não iam por eu ser um bom aluno, por eu ser uma pessoa dedicada, enfim. Iam lá porque eu aprontava todas. Tinha professora que só me passava e falava, você não precisa frequentar a aula, né? E eu fui potencializando isso, conforme os anos foram passando, e eu sempre com figura, daí comecei a ter dificuldade com figura de autoridade, né, com submissão. E eu trouxe isso para a minha adolescência. Com 15 anos a gente se mudou, a gente veio para Arapongas, né? O meu avô paterno morreu, e aí chamaram meu pai para trabalhar aqui e a gente veio para cá. E eu fui estudar na escola Emília de Menezes. Eu fui estudar na escola Emília de Menezes, e quando... Isso foi em que ano? 97. Até lá, tudo bem, eu era um menino muito caseiro, né? Dava meus trabalhos, mas a minha mãe, ela sempre me controlou, sempre me deixou dentro de casa. E aí eu comecei a ficar mocinho. Começou a dar seus 16, 17 anos. Naturalmente, né? Se é um cara que não é criado sobre princípios, sobre valores, naturalmente ele vai querer sair, conhecer o mundo. E eu sempre tive essa necessidade de chamar atenção, essa necessidade de fazer uma leitura e tentar ser a pior pessoa do lugar. E aí eu trouxe isso para a minha vida de adolescente, né? Comecei a sair, comecei em algumas festas. O que chama a atenção hoje, nesse contexto de adolescente? É querer estar em evidência, certo? É querer aparecer, não é, gente? É, né? Quem aqui não passou por isso? E o que eu comecei a fazer? Tomar. Eu fiz uma leitura, eu falei, nossa, os mais interessantes são os bêbados. Falei, opa, eu acho que eu vou começar a beber para mim chamar a atenção. Eu precisava ser inserido naquele meio que eu estava. E aí, gente, parece que não, tenho 1,69 m, mas eu sempre gostei de brigar nesse contexto. Nem tamanho de homem tinha, mas gostava de briga.
E aí eu comecei a frequentar festas e todas as festas eu brigava. Saía na mão com a galera e geral. É triste, gente. E aí, por volta do ano de 2001, eu conheci a minha esposa, Nicole. Né? Não apresentei ela. Cadê ela? Ela foi lá trocar o Emanuel. Tenho o Lucas e a Lara, são meus filhos, e agora a gente tem o Emanuel. E aí eu conheci a Nicole. Conheci a Nicole, mas eu era um cara assim que não tinha um horizonte de possibilidade nenhuma na vida. Eu era um menino perdido, sem rumo, né? Era um cara que não tinha algo para adicionar na vida de ninguém. E aí, com 19 anos, e a Nicole com 16 anos, a gente se conheceu e começou a namorar. Imagina que juízo que eu tinha, né? E aí, eu nessa pegada de festa, né? E o consumo da bebida alcoólica, a gente sabe que ela é gradativa, ela vai aumentando conforme os dias vão passando. E eu comecei a aumentar aquele grau, né? E aí, quem que já ouviu falar da Teatro, uma boate que tinha aqui antigamente? Nossa, pouca gente. Meu Deus. Não, irmão, tá tudo perdoado isso aí já, em nome de Jesus. E na época que eu conheci a Nicole, gente, na Teatro, tinha festa todas as sextas-feiras. Toda sexta-feira tinha uma festa. E aí, a hora que dava umas 3h30, 4 horas da manhã, a hora que acabava a festa, eu falava, agora eu vou arrumar uma briga. E me embolava no soco e saía arrastado pelo segurança. O senhor já estava dando sinal para essa doida, falar, foge disso aí, e ela continuou. E aí, gente, olha só que loucura. E eu fui potencializando isso, e isso foi trazendo como meu modo de vida. Era a forma como eu entendi o mundo. Eu tinha que chamar atenção, nem que significasse eu agredir as pessoas, eu estar sempre bêbado, sempre sendo inconveniente. Esse era o meu modo de viver. Uma pessoa que não agregava nada. Passados-se 19 para 22 anos, a Nicole ficou grávida com 19 anos e eu com 22. Veio aquele gatão lá, o Lucas. E aí, gente, todo mundo pensou que o filho traz o quê? Maturidade, responsabilidade, certo? Errado. Pergunta se eu melhorei. Eu piorei, gente. Todas as pessoas à minha volta achavam que um filho, que a maternidade ia trazer responsabilidade, que ia trazer um novo posicionamento para a minha vida, mas eu não tinha estrutura nenhuma para ser um pai. Eu tinha 22 anos, eu não tinha constituído durante a minha trajetória nenhum valor e nenhum princípio. Então, eu não tinha o que reproduzir na vida do Lucas. Se eu fosse reproduzir na vida do Lucas, eu ia reproduzir o padrão de comportamento que eu tinha recebido dos meus pais. Certo? E aí, a gente, né, juntou os trapinhos, eu e a Nicole. O Lucas nasceu e a hora que o Lucas tinha por volta de 1 ano, a gente se separou porque ela não aguentava mais. Foi nesse contexto, nessa primeira separação, que aí eu comecei a sair mais. Por volta disso aí foi no ano de 2006, gente, 2006. O Lucas nasceu em 2005, isso foi em 2006, eu já tinha por volta de meus 24 anos. O pessoal aqui da antiga, que me conhece, lembra que nesse período começou a vir a música eletrônica para o Paraná, né? As famosas raves. E aí pergunta quem que foi na rave? Eu fui na rave. E aí eu fiz uma análise da rave, como que funcionava a rave. E eu percebi que para a gente chamar atenção na rave, o que a gente tinha que fazer? Usar droga. Eu falei, então vamos com força, né? E aí eu comecei a usar drogas, né? Nas raves, e para chamar atenção, e para estar na mesma vibe, loucão e tal. E aí eu comecei com uma pastilha de êxtase, com uma porção de cocaína, e um LSD, um lança-perfume, e as festas continuavam a acontecer. Nisso a gente voltou, eu e a Nicole, eu comecei a levar a Nicole para as festas comigo, ela falou, meu Deus, vou ter que te acompanhar. E nesse intervalo de tempo as coisas foram se potencializando, né? Daquilo que era uma vez a cada dois meses, começou a ser uma vez por mês, depois uma vez a 15 dias, depois uma vez por semana, e aquilo se tornou uma rotina na minha vida, né? E aí, em 2009, por ano de 2009,
eu já estava num grau bem elevado de drogadição. O Senhor nos manda a Lara, essa gatinha aqui, ó. E aí, as pessoas à volta, né? Até a Nicole fala, porque daí a Nicole já estava embalada nas festas comigo também. As pessoas à volta falaram, agora a Lara vai trazer um freio para eles, né? Vai ser alguém que vai segurar. Vocês acham que segurou? Não segurou. Inclusive piorou. Isso era em 2009. Em 2011 foi o meu pior momento. Foi a partir daí que eu comecei a comercializar droga, em 2010 para 2011. Porque essas festas, elas são muito caras, gente. E gradativamente aquilo vai trazendo para dentro da tua vida. Eu comecei a comercializar, porque cada festa você gastava muito, então eu tinha que ter grana, porque eu queria estar todo final de semana numa festa diferente. E eu ficava de 2 a 2 dias, de um dia para o outro, não dormia, ia trabalhar direto. E aí eu, naturalmente, comecei a me envolver no meio do tráfico de drogas. E no meio do tráfico de drogas, você conhece só gente boa. Só pessoas que estão na mesma pegada que você, certo? Em 2010 e em 2012, eu estava tão envolvido com tráfico de drogas, com dependência química, que a DENARC, vocês já ouviram falar de um órgão chamado DENARC? A DENARC, ela tinha uma investigação. Eu tinha um lava-jato e eu trabalhava, sempre fiz meu trabalho bem feito, mas só que a gente vendia droga lá também, ali na Rua Tucanos. E aí, a DENARC estava com uma investigação há muito tempo sobre eu. E aí eu lavava os carros do pessoal da Polícia Civil. E eles falaram, Fábio, dá uma tirada no pé que os caras vão te prender. E aí aquilo, a princípio, me assustou bastante, né? Todo mundo achou que agora eu ia dar um tempo, com medo da cadeia, com medo... E foi aí que eu enfiei o pé na jaca mesmo, né? Criei mais contatos e comecei a comercializar cada vez mais. Depois de droga sintética, eu comecei a comercializar todo tipo de droga, né? Me envolvi com membros do PCC. E aí, em 2011, gente, 2011 e 2012 foi o ápice da minha loucura, né? E aí esse mundo, ele te cobra muito caro, né? A Bíblia vai falar sobre uma liberdade, a gente anseia por liberdade, mas foi exatamente buscando essa liberdade ansiada que eu me tornei dependente químico e refém daquilo que eu tinha trazido para dentro da minha vida. E aí eu não conseguia mais parar. Eu estava tão envolvido com tráfico de drogas, com drogadição, que aquilo fazia parte do meu cotidiano, né? A minha casa era um depósito de armas, a gente trazia todas as armas dos caras e trazia e deixava tudo lá em casa, eu só andava armado na rua. Era um caos a minha vida. Daí a Nicole, com 2 crianças, né? O Lucas tinha por volta de 6, 7 anos e a Lara 2 anos. A Nicole não aguentou o rojão e ela vazou. E aí foi quando ela foi embora de casa, porque ela ainda me freava um pouco, foi daí que eu me afundei. E aí eu não dormia mais, né? Depois eu falo para vocês como é que foi, mas isso daqui eu não tinha mais. Isso daqui foi varado de tanta cocaína que eu usava. Eu não conseguia mais dormir. Eu simplesmente tinha me tornado refém daquilo que eu busquei, certo? Só que eu e a Nicole, a gente sempre teve um relacionamento muito legal, a gente sempre se gostou demais, né? Um relacionamento muito, uma parceria, uma cumplicidade muito grande. E aí, ela não aguentou ficar longe, né? Veio, falou, vou lá com o meu enguiço. E aí a perspectiva, a esperança dela é que eu tirasse um pouco o pé e que gradativamente eu começasse a melhorar, né? Só que ela também, para me acompanhar, ela participava das festas, né? Começou a consumir êxtase também comigo, né? Falou, eu vou com esse louco aí, vamos ver o que dá. E aí a nossa família se tornou um caos. Imagina o que a gente estava gerando dentro da vida do Lucas e da Lara. A gente estava destruindo eles, né? Destruindo. Foi quando em 2012 também a gente tentando voltar, né? A gente tentando caminhar, aquele caos na nossa vida, eu perdido. E aí eu me envolvi, eu tive uma
possibilidade de ser um membro do PCC. Fizeram um convite para mim. E só que dentro desse convite existia um batismo e eu tinha que passar por esse batismo, né? E aí, não sei que estalo que me deu na cabeça. Eu creio que foi o Espírito Santo já ministrando. Eu falei, cara, eu não vou, eu vou só ajudar. E aí eu falei que quando você se batiza no comando, você é um irmão do comando, né? Eu vou falar, eu vou ser um braço, mas eu não vou ser um irmão. Eu não quero passar por esse batismo. E aí essa foi a melhor escolha que eu tive, né? Naqueles anos tristes que eu tinha, porque eu não sei o que poderia ter acontecido se eu tivesse me batizado. E aí o ano era 2012. A Nicole também não aguentava mais a situação. Eu chegava todos os dias. Aí imaginou um homem casado? Quem que é casado? Gente, imaginou vocês, mulheres, o marido de vocês chegando todo dia, 5 horas da manhã, extremamente drogado, louco. Que situação, que perseverança que uma mulher não tem que ter. E aí ela aguentando, segurando o rojão, foi em 2012 de novo que ela decidiu sair de casa. E aí em 2012 eu estava tão afundado, né, que eu virei o cobrador do crime organizado lá no bairro do Primavera. Eu tinha perdido totalmente a perspectiva da minha vida, gente. Então toda a cobrança que tinha do crime, eu que me propunha a fazer, porque eu queria ir para o enfrentamento mesmo, porque o meu desejo interiormente era da morte. Uma vida sem perspectiva, eu não tinha mais paz, eu não tinha mais sono, eu não conseguia dormir, eu não conseguia me alimentar, eu estava pesando 60 e poucos, 70 quilos. Eu estava deformado. Então eu ia para o confrontamento. Eu pedia para todas as cobranças eu ir fazer, esperando que numa dessas, ou a polícia, ou um próprio traficante que eu fosse cobrar, me assassinasse. E aí, irmãos, no final de 2012, né, a Nicole mais uma vez me procurou e falou, vamos tentar, a gente tem o Lucas e a Lara, o que você está fazendo da tua vida? Nesse intervalo de tempo, gente, eu esqueço muita coisa de falar, mas teve muita história triste, né? Era um caos, ela trabalhava na imobiliária Beija-Flor, e eu tinha um lava-rápido na Rua Tucanos. E era uma tristeza, né? A família inteira sofria com todo esse horizonte. Os codependentes, na realidade, eles sofrem muito mais que a gente, porque a gente está anestesiado, a gente não tem esse entendimento na hora. E a gente, na realidade, faz sofrer mais os da casa, as pessoas que realmente estão sóbrias. Então, o contexto familiar da minha família, se resumia à minha dependência química alcoólica. Todo mundo era refém daquele problema. E o mais prejudicado, na realidade, nem era eu, era todo o contexto. E aí a Nicole me procurou, falou, Fábio, as crianças estão crescendo, cara, vamos procurar uma nova vida, tal. E ela voltou comigo. Só que nessa, eu estava muito envolvido com o crime. E aí eu não tinha como agora dar um passo para trás, senão eu seria cobrado. Tanto é que toda a cobrança que vinha dentro da cadeia passava por mim. Eles me ligavam, falavam, você tem que fazer tal coisa. Então, estava tudo relacionado no bairro, tá? Não na cidade inteira. No bairro, quem respondia era eu. E aí, eu estava tão afundado nisso, que eu falei, Nicole, mas eu não consigo mais sair disso, né? E aí a gente tentou ficar mais um tempo junto, né? A mãe dela expulsou ela de casa. A mãe dela não aceitava mais, né? O marido psicopata que ela tinha naquela época. E falou, não quero mais que esse louco aí. Se você quiser ele, você sai de casa. E ela, é muito amor, né, gente? Fala a verdade. Ela saiu de casa, foi lá morar com a minha mãe. E pergunta se eu me consertei. Me consertei nada. Pior, gente. Pior e pior e pior. Né? Sendo humilhada. O meu pai chegou nela e falou assim, ó, se livra desse traste, minha filha. Para de perder tempo. Vai viver a tua vida, que esse aí, ele não tem jeito. E aí, irmãos, a minha esposa, ela comprava roupas numa loja que tinha ali na Avenida Flamingos. E aí tinha uma irmã, a irmã do Coque, não era a irmã do Coque, mas era uma irmã. E ela compartilhou, né, aquele vazio existencial que ela tinha e falou, né, despejou.
E a mulher falou assim: Nicole, você está precisando de Jesus, você precisa de um novo rumo para a tua vida. Vamos lá na igreja, né? Inclusive era a igreja que a minha mãe frequentava algumas vezes, de vez em quando. E ela falou: eu vou para a igreja. E aí, cara, nesse dia que ela foi para a igreja, olha o que aconteceu antes. Eu estava num bar, que era o bar onde é que a gente vendia, que era lá no bar do... Como esqueci até o nome do bar, meu Deus, é tão bom. Lá, sabe a faculdade ali, na esquina, virando onde é que é o antigo bar do Zanin, lá era a nossa comercialização de droga. E eu estava lá naquele bar nesse dia. E ela chegou lá e começou a xingar. E eu começou a xingar os traficantes, os bandidos. Esse cara... Ele falou: leva essa carniça daqui. E aí, o que aconteceu? Ela pegou: entra dentro do carro. Daí eu entrei dentro do carro. Ela começou a andar comigo na rua. E aí eu comecei a falar para ela, falou: meu, você não percebeu que eu não quero mais? Me deixa em paz, eu quero seguir a minha vida. Aí disse que ela lembrou do culto. Ela lembrou do culto, ela falou: você quer seguir tua vida? Então desce do carro. Eu desci perto do cemitério e voltei para o bar. E ela foi para a igreja, gente. E aí imagina como é que você chega dentro de um contexto desse, dentro de uma igreja. Ela já chegou aos prantos, arrebentada, chorando, né? E aí foi que o Senhor usou uma mulher para vir falar com ela. Falou: você acha que a tua vida está acabada, mas a tua vida está só começando. E aí, irmãos, tudo começou a mudar, né? A gente foi daí no final do ano, e aí eu comecei a ir na igreja, lá de vez em quando eu ia na igreja. E aí foi que teve um almoço de domingo, um almoço lá na chácara que era tua, Cássio, lembra? Teve um almoço, e aí tinha um pastor Gilberto. O pastor Gilberto tinha vindo de Curitiba. E aí eu ansiava, gente, dentro de mim, sem eu saber, eu ansiava por mudança, né? Mas aquilo estava tão enraizado que eu não conseguia perceber. E aí foi que esse pastor me chamou num canto e falou, pegou, bateu, eu lembro até hoje, ele botou a mão no meu ombro e falou: irmão, você precisa de ajuda. Desabei a chorar. Aquele cara durão que fazia cobrança para tráfico, que era o brigador da rua, desabou a chorar, e eu não conseguia entender o que estava acontecendo comigo, e eu falei: realmente eu preciso de ajuda. Eu preciso ressignificar minha vida. Mas mesmo assim, eu tinha desenvolvido uma dependência química alcoólica muito grave, muito grave. Eu não conseguia ficar 2 dias sem o uso de cocaína. E aí eu comecei a frequentar os cultos de quarta-feira, né? A Nicole, ela tomou um posicionamento. Ela falou: o que eu quero para minha vida a partir desse momento é Cristo, né? Eu quero ter a minha vida restaurada. E eu espero que você queira isso, porque se você não quiser, você vai ficar pela beira do caminho. E eu falei: tudo mudou. Agora ela está com outro posicionamento. E aí, meu irmão, eu comecei a ir, a palavra começou a invadir o meu coração, começou a mexer muito comigo, né? Mas só que eu tinha desenvolvido uma dependência química alcoólica muito grande. Eu não conseguia. Eu até durante a semana eu tentava, e de verdade eu tentava. Eu estava aberto a mudanças, mas como eu tinha desenvolvido durante 10 anos essa dependência química, aquilo era muito forte dentro de mim. Então, chegava na sexta-feira, eu sumia, e aparecia no sábado ou no domingo. E aquilo, a Nicole perseverando, lutando durante 6 a 7 meses. Chegou... eu esqueci de contar uma coisa interessante para vocês. Nessa vida louca, a gente passa alguns perrengues, algumas situações, inclusive de morte. Num dos cultos que eu fui, tinha uma mulher de Astorga ministrando, e aí a gente chegou um pouco atrasado, eu estava com a camiseta laranja, né? Eu falei: nossa, já vai você me arrastar para essa igreja. E eu entro na igreja. Do que eu entro da igreja, a mulher já estava me ministrando. Ela falou: para. Pensa na igreja olhando tudo para você, fez assim, quem é que esse cara de laranja entrando aqui? Falei: você me traz o que você falou da minha vida para os outros. Ela falou: eu não falei. Eu falei: você falou. Ela falou: o Senhor te diz que nesse ano Ele já te livrou 2 vezes da sepultura. E a partir de agora não terá outra oportunidade. Então você agarra essa oportunidade. E aí depois, mais para frente, eu falo para vocês como é que foi
esses livramentos. Ele me mostrou que um era um assassinato e o outro era um acidente de carro. Já falei, né? O que veio após isso, gente? A palavra começou a mexer demais comigo. O pastor da minha igreja, na época, fez uma campanha de oração todos os dias às 4 horas da manhã. E eu não tinha, né? Eu ia no culto de corpo presente, né? Mas a palavra, quando ela vai entrando, ela vai substituindo a mentira pela verdade. E ela começa a fazer algumas coisas dentro de nós. E a palavra foi começando a mexer com a minha interioridade. Eu comecei a ter alguns pensamentos a respeito de Deus, né? Algumas coisas começaram a mexer com o meu interior. E eu falei, né? Começou a me incomodar, né? Você sabe aquele trabalho que o Espírito Santo faz de convencimento, né? De te trazer à luz a verdade. E aí eles fizeram eram 7 dias. A igreja ia abrir das 4 às 5 horas da manhã para um propósito de oração. Irmão do céu, eu não acordava nem às 8 para trabalhar, eu ia acordar para orar às 4. Foi aí que um estalo na minha cabeça veio. Veio um estalo na minha cabeça e falou, você vai fazer esse propósito de oração. Que loucura, estou ouvindo até voz agora, né? E fui, gente. Fui para a igreja. Por volta de 5, 6 irmãos na igreja. Um frio, foi um dos anos que Arapongas fez mais frio. E a igreja era perto de casa, umas 3 quadras, então eu saía a pé para a igreja. Imagina eu, louco, com um capuz na cabeça, andando, os caras falaram, ó, o louco na rua já. E aí me entro na igreja, a hora que eu vi o pastor já falou, nossa, será que ele vai me roubar? O que esse louco está fazendo aqui 4 horas da manhã? E eu falei, pastor, eu vim por propósito da oração. Cara, esse cara falou, misericórdia, meu Deus. E ficaram todo apreensivos comigo, né? Falou, irmão, então ora aí, dobra o teu joelho e ora. Irmão, e eu fui para essa oração. E a minha oração, ela se fundamentava de uma mudança de vida, certo? Eu não tinha entendimento ainda a respeito de quem era Jesus. E eu falei, pai, eu não aguento mais viver essa vida que eu tenho. Eu quero que isso seja ressignificado e o Senhor me dê um novo horizonte. E aí, meus irmãos, eu fui a semana inteira. Não era 7 dias, era 5 dias. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Na sexta-feira, eu terminei o propósito de oração, né? Me consagrei e falei, pai, em nome de Jesus, né? Traz esse novo para a minha vida, né? Eu quero te servir de uma forma verdadeira, de uma forma profunda. Eu quero te conhecer verdadeiramente. E eu fui para casa, né? Dormi mais um pouco, eu acordei. No que eu acordei, esse pastor Gilberto, ele tinha arrumado um tratamento numa casa de recuperação em Curitiba. Na realidade é em Campo Largo, é 18 quilômetros de Curitiba, chamada Ceifar. E aí foi a resposta da oração, né? Eu, a princípio, fiquei meio relutante, falei, nossa, ser internado, deixar vocês aqui. Mas eu entendi que seria o tempo que o Senhor ia tratar essa dependência química alcoólica. E aí, irmãos, no dia 16 de agosto de 2013, eu dou entrada nessa casa de recuperação. Eu dou entrada nessa casa de recuperação e eu estava desejoso de ser transformado, eu estava desejoso de conhecer o caráter e a essência da mensagem de Jesus para ter essa transformação de vida. E aí eu acho que fazia uns 40, 50 dias que eu estava lá. Veio os jovens da primeira igreja batista de Curitiba fazer uma vigília nesse local. E eles fizeram essa vigília, né? E foram lá ter esse tempo conosco. E aí eu lembrei muito daquilo que esses jovens fizeram ontem. Pensa numa excelência, pensa num poder de Deus aqui ontem. Rapaziada, louvo a Deus pela vida de vocês. Esse trabalho que vocês têm sido é fantástico. Os nossos jovens, eles precisam de direcionamento. O mundo tem abraçado. O mundo tem instituído padrões que não são os padrões de Deus. E a gente sempre ficou remanescente. E o remanescente são vocês. Então, lutem com as armas que o Senhor tem lhe dado, porque esse trabalho que vocês fazem é fantástico. A gente percebe pela adoração, pela conexão que vocês têm com o Senhor, que é uma coisa de essência, é uma coisa verdadeira, é uma coisa que ela tem mudado a trajetória de muitas pessoas. Tá? Isso está fora do que eu queria falar, mas eu lembrei, aqui a gente veio ontem na intercessão,
Então, eu fiquei bem impactado, né? Uns orando com os outros, a palavra sendo ministrada. Fantástico. E aí, irmãos, o fogo descendo nessa vigília, só um ministério jovem da igreja. Foi aí que eu tive uma experiência com o Senhor. Foi um momento onde eu estava longe da minha família. Eu estava em sobriedade, já fazia 40 e poucos dias que eu não usava nada. E aí foi o dia que o Senhor me pegou. O Senhor me pegou e me mostrou quem realmente eu era. Gente, e a hora que eu vi quem eu realmente eu era, eu só chorava. Eu chorava, e esse povo ministrando, e esse povo adorando. E se passaram 3 horas, para mim parece que tinha passado segundos. E eu tive uma experiência de regeneração naquele dia, eu tive uma experiência com Deus, e a minha vida passou a ter sentido após aquela experiência. A Bíblia Sagrada vai chamar isso de novo nascimento. Eu nasci de novo para a realidade espiritual. E aí, meu irmão, eu tinha ganhado de um amigo querido uma Bíblia de estudo, uma King James, de estudo. E eu levei essa Bíblia para a casa de recuperação. E pensa num cara que nunca na vida tinha lido um livro completo. Foi quando o Senhor me deu essa experiência. Eu tive uma sede tão profunda por Deus, que eu comecei a gente trabalhava dentro dessa casa de recuperação para... A gente tinha os horários de trabalho, mas a gente tinha o nosso tempo livre. E todo o tempo livre, eu comecei a buscar o Senhor de uma forma profunda. Profunda. Tanto é que todas as minhas convicções a respeito de Deus, elas foram formadas dentro dessa casa de recuperação. E eu mergulhei na palavra, gente. A gente tinha que se recolher nos chalés, eram uns chalés, a gente ficava em 6. Tinha 3 beliches. E aí eu instalei um bico de lâmpada no meu beliche, para mim ficar lendo a palavra até mais tarde. Aquilo começou a substituir a mentira pela verdade. Começou a fazer todo sentido com todas aquelas demandas que eu tinha de interioridade. O Senhor começou a falar profundamente, né? Antes eu lia a Bíblia e não entendia nada. Quantos aqui falam, né? A gente, estou lendo a Bíblia, mas isso parece que está escrito em aramaico. E aí, a partir do momento que o Espírito Santo se fez presente, ele começou a trazer a revelação da palavra, o entendimento a respeito da palavra, e começou a fazer todo sentido. E aí eu tive um posicionamento muito verdadeiro, gente. Muito verdadeiro. E aí eu entreguei a minha vida para Jesus naquele lugar. Passado quase 6 meses, no 5º para o 6º mês, o tratamento seriam 7 meses. No 5º para o 6º mês, a Nicole tinha que me buscar toda sexta-feira na casa de recuperação e me trazer. Não, eu poderia voltar sozinho, mas ela tinha que me buscar e eu voltaria no domingo. Só que isso a gente sabe que é oneroso, né? É custoso. Ela, coitada, na época trabalhando na imobiliária, pagando todas as contas de casa sozinha. Ela foi 2 semanas e na terceira não tinha como ela ir me buscar. E um pré-requisito, né, para a gente fazer a ressocialização é que o parente fosse buscar na porta da casa de recuperação. Só que não tinha condição financeira na época de eu estar indo e voltando. Foi daí que a gente entendeu em Deus que tinha chegado o meu tempo naquele lugar. Eu fiquei quase 6 meses. Tive uma experiência com Jesus. O Senhor me mostrou quem eu era e eu tive a vida ressignificada, né? Eu fui remido, lavado pelo sangue de Jesus e agora eu podia ter livre acesso ao Pai, podia me relacionar com Deus, podia viver em obediência. Mas não para por aí, gente. E aí eu comecei a caminhar com o Senhor. A gente foi para dentro de um contexto de igreja, comecei a servir o Senhor. Logo com pouco tempo, gente, eu buscava muito, eu era um cara que buscava muito, eu lia muitos livros e eu comecei a me apaixonar pelo Evangelho, né? E eu comecei a trazer algumas realidades do Evangelho para dentro da minha vida. E aí foi um dia que eu estava dentro de um banco de uma igreja, né? Pouco tempo depois de ter me convertido, ter me batizado. E aí eu comecei a questionar o Senhor, falei, Pai, uma igreja desse tamanho, ninguém faz um trabalho, né, assistencial na rua, né, com essas demandas que hoje em dia a gente tem, com drogadição. E aí foi que o Senhor falou profundamente ao meu coração, você está vendo toda essa demanda, toda essa necessidade, então faça você. Né, eu falei, opa, peraí, como assim? O Senhor falou, você está vendo que tem uma necessidade? Falei, estou vendo, Pai, e ó, que absurdo, ninguém faz. O Senhor falou, comece a fazer você a partir de agora.
Foi aí, irmãos, que eu comecei a ir para a rua. O Senhor nos trouxe uma direção. A Nicole, toda quinta-feira, ela cozinhava, fazia algumas marmitas. E a gente ia para a rua. Falei, Senhor, que loucura é essa? O Senhor falou, só vai. E a gente começou a evangelizar esse povo na rua. Só moradores de rua em contexto de drogadição e alcoolismo. E tivemos algumas experiências fantásticas, né? Alguns eu conseguia levar, encaminhar para a casa de recuperação. Outros a gente trazia para a igreja. Permanecemos na rua fazendo esse trabalho durante 6 anos. 6 anos. A gente internou bastante gente, a gente conseguiu fazer um trabalho assim sólido. Por último, eu estava pegando eles, a hora que a gente ia para essas intervenções, muito embriagados, né? Então, eu estava entendendo que tinha chegado ao fim. Foi quando uma mulher chamada Gisele, pastora Gisele, ela abriu uma casa. Vocês já ouviram falar do APA aqui em Arapongas? APA é uma casa-abrigo. Pouca gente, né? O que é o APA? O APA é um projeto que uma pastora, que o Senhor deu uma direção para uma pastora, que ele trabalha hoje com 42 dependentes químicos e alcoólicos, né? Ela limpou a rua. E aí ela ficou sabendo que eu fazia esse trabalho de rua. Ela falou, Fábio, já que você está na rua e você não quer me ajudar a me ajudar aqui na casa com os meninos, né? Eu creio que o teu testemunho de vida aqui, aquilo que você viveu, a superação do vício, né, vai ser de grande importância. E aí eu me voluntariei na casa, e hoje fazem 3 anos que a gente está lá. Hoje o APA comporta 42 pessoas. 42 pessoas em tratamento. A gente tem 3 casas fora do APA, que são casas de pós-tratamentos, pessoas que viviam em condição de rua, mas elas não têm para onde ir a hora que elas saem da casa. Então a pastora criou parcerias com algumas empresas. Essas empresas pegam esses caras para trabalhar e eles se localizam nessas casas. Mas nessas casas eles têm disciplina, eles têm devocional. O devocional é obrigatório antes de trabalhar, né? Eles têm hora para chegar, para ir embora. Enquanto que eles estiverem sobre a tutela do APA, eles têm a disciplina que a casa exige, né? E tem sido bênção. Vidas têm sido restauradas nesses 3 anos. Pessoas têm conhecido Jesus. Mas o que eu quero deixar gravado no coração de vocês, né? Agora a gente vai entrar na palavra. Romanos 3, o 23 e o 24. Porque você pode ter falado assim, nossa, Fábio, que loucura essa tua história de vida, né? Você pode estar pensando aí dentro de você, meu Deus, você era louco mesmo, né? E você pode estar se comparando, falando, nossa, eu não vivi nem 1/3 disso, eu não tive nem, né? Durante a minha vida eu não fui nem 5% daquilo que você foi. E aí a gente tem que falar alguma coisa em relação à minha esposa agora. Lá vem, né? Você achou que você ia escapar. A Nicole, no dia que ela me internou em Curitiba, ela voltou numa sexta-feira. E aí, na sexta-feira, ela foi orar ao Senhor, né? Ela voltou na sexta-feira, domingo ela foi no culto. E aí, a oração da Nicole, quando ela chegou no culto, ela começou a chorar, pai. Estava lá, triste, porque eu tinha ido e tal, fazia falta, enfim. E aí ela começou a chorar, falou, pai, em nome de Jesus, muda o meu marido. Ressignifica a vida do meu marido. Foi que na hora o Senhor falou profundo do coração dela. Ei, espera aí. Agora ele está lá. Deixa que dele eu vou cuidar. E que agora eu vou te mostrar quem você é. E aí, meu irmão, falou profundamente o coração dela. Porque ela achava que o problema da vida dela estava relacionado à minha dependência química. Ela não conseguia enxergar essa necessidade que ela tinha de Jesus na vida dela. Foi quando o Senhor falou profundamente, ei, agora deixa eu te mostrar quem tu és e deixa eu trabalhar na tua vida. Espera aí, gente. Romanos 3,
vai dizer, a partir do verso 23, vai dizer dessa forma: Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Olha para o irmão que está do teu lado e fala: todos pecaram. Agora você fala com ele meio, inclusive eu e você. Loucura, né? A gente acha que Jesus, muitas vezes, ele entra num contexto que nem o meu, assim, uau. Por que eu estou falando isso, gente? Porque eu percebo que as pessoas acham que hoje a caminhada com Jesus é uma caminhada que o alcoólatra fica um caração, o drogado ele vira um caração, o cara que era... que se envolvia com prostitutas, agora ele é um homem de família. E aí a gente coloca um número muito pequeno de pessoas dentro desse contexto. Mas a Bíblia vai falar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, todos. Não é só o Fábio, pelo contexto de dependência química, não é só o bandido, não é só o que mata. Todos nós precisamos de redenção. Todos nós precisamos de Cristo Jesus na nossa vida. Sabe o que acontece hoje, nos dias de hoje, inclusive dentro das igrejas? Muitas pessoas têm vivido um padrão moral de alto nível. Padrão moral de alto nível. Eles falam lá no seu interior, que nem a parábola do fariseu e do publicano que foram ao templo para orar, né? O fariseu e o publicano foram ao templo para orar. Peraí. Lucas 18 vai falar assim, a partir do verso 9. Alguns que confiam em sua própria justiça e desprezam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos e adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. É essa consciência que a gente tem que ter, que dentro de nós, porque você pode não ser um adúltero, você pode não ser um ladrão, você pode não ser um trapaceiro, mas dentro de mim e de você existe uma dimensão de transgressão, não apenas no teu comportamento, mas sim na tua interioridade, que ela precisa de uma redenção, e essa redenção ela está em Cristo Jesus. Hoje dentro dos templos as pessoas elas se justificam, justiça própria. Essa parábola aqui ela vai falar a respeito de justiça própria, né? Ela olha para as outras pessoas, inclusive o contexto religioso nos traz isso. Pai, obrigado porque eu não sou que nem o Fábio. Que cara cavernoso, hein? Sou uma pessoa íntegra. Gente, padrão comportamental, ele não te justifica perante o Senhor. Você pode ser uma pessoa muito íntegra, uma pessoa muito honesta, isso é legítimo, isso é muito bom. Mas você tem que ter essa consciência de pecado que existe dentro de você e que você precisa sim se achegar ao Senhor de uma forma totalmente diferente, reconhecendo: Pai, eu sou pecador, eu preciso dessa regeneração. Porque senão, gente, como que funciona a justiça própria? A justiça própria ela pode vir de 2 formas. Como veio para o fariseu aqui. A primeira é pelo padrão moral. A pessoa seguindo preceitos morais rígidos, mas ainda mortas. Ou seja, tem bom comportamento, mas não tem uma natureza recriada. Pessoas que estão dentro das igrejas e pensam assim, como a Nicole pensava: Pai, eu tenho um bom comportamento, eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém, eu não trapaceio ninguém, eu não defraudo ninguém.
mas não tinha essa condição, essa consciência de condição de ser. Isso é muito mais profundo, gente. E aí a gente começa a se justificar perante o Senhor através dos nossos atos, através do nosso padrão moral. Isso a gente se identifica muito, cara. Isso, se a gente não tomar uma consciência profunda, isso que traz direção para a nossa caminhada com o Senhor. Eu me comparo a todo tempo com as pessoas dizendo: Pai, muito obrigado. Meu Deus, que história desse cara. Muito obrigado por não ter passado por nenhum momento de qualquer coisa similar a essa. Muito obrigado por não ser como o cara ali que está passando uma tribulação no casamento. Eu estou com o meu casamento alinhado. Pai, obrigado também, porque eu sou um cara muito certo com as minhas coisas. Ou seja, você traz justificativa com Deus através da tua boa conduta. E boa conduta não leva para o céu. O chamado do Senhor foi para um chamado de relacionamento, de obediência, de intimidade. Mas o que precisa? Esse reconhecimento de miséria absoluta perante o Senhor. Enquanto a gente não reconhecer que a gente é miserável e que a gente depende, carece dessa graça de Deus a todo tempo na nossa vida, a gente vai se relacionar com Deus conforme as nossas atribuições e o nosso bom comportamento e nosso bababá e bububu. A gente vai apresentar o nosso serviço ao Senhor e fala: Pai, eu sou um cara tremendamente íntegro, então eu mereço a tua bondade, eu mereço a tua graça. E aí a gente entendeu de uma forma totalmente equivocada, gente. Totalmente equivocada. Outra coisa que vai falar a respeito de justiça própria, outro critério, é a prestação de serviço ao templo. Certo? Olha a parte B lá da parábola. Primeiro ele fala a respeito do padrão moral. Muito obrigado, porque eu não sou como os outros homens, ladrão, corrupto e adúltero, né? Padrão moral. E aí ele vai falar a respeito do serviço. Dou o dízimo e jejuo 2 vezes por semana. Ou seja, o nosso pretenso serviço para Deus pode ser uma forma da gente servir a nós mesmos. Muitas vezes, esse serviço que a gente faz para o Senhor, na realidade, é uma forma da gente servir a nós mesmos, tentando trazer uma justificativa para aquilo que Jesus já justificou, para aquilo que é totalmente de graça na tua vida, e você está aí tentando se justificar. A consciência é o seguinte: eu amo porque Ele nos amou primeiro, e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Quando o Senhor Jesus, Ele te invade o teu coração, meu irmão, você é bênção na vida dos outros, não porque você quer chamar atenção, não porque você quer estar em evidência, não porque você quer se justificar, não, porque você é uma bênção. É o Espírito Santo de Deus dentro da tua vida, chamando você, interpelando: vem, meu filho, não precisa justificar, não precisa, o meu sangue te redime. A minha obra salvadora te redime para um novo e vivo caminho. Lembra quando Jesus fala que a partir daquele momento do seu interior fluirão rios de águas vivas? É essa disposição, gente. Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Esses dias eu fui no dentista, ia demorar um pouco, e eu vi uma revista do lado. Essa revista de uma igreja, uma dessas igrejas muito grandes. E eu fui ler os testemunhos. No que se baseava, qual que era o enredo de todos os testemunhos. Porque eu tinha uma grande empresa, passei por um momento de dificuldade, quebrei, me convidaram a participar de uma reunião da igreja. Eu vim para a reunião da igreja e hoje eu sou um homem próspero. Eu sou E aí eu fui ler todos os outros testemunhos a respeito disso, e todos tinham o mesmo enredo, e aquilo me irritou. Por quê, gente? Porque a gente faz de Deus simplesmente um resolvedor de problemas. Eu desconheço essa condição de transgressão que está enraizado dentro do homem, que a gente herda lá do primeiro Adão,
que a gente precisa agora de uma redenção que está em Cristo Jesus para uma nova e viva vida, uma vida de relacionamento, de profundidade, uma vida a ponto de escutar o Senhor falar dentro do teu coração. Deus para de ser Deus para de ser uma ideia e passa a ser uma realidade, uma pessoa que habita dentro de você. E aí aquilo me incomodou, eu falei, meu Deus, um testemunho para ser um testemunho, ele tem que ter passado pela essa regeneração, ele tem que ter se identificado consigo mesmo, com essa condição de ser que a gente se encontra. Hoje em dia, muitas vezes, a gente tem chamado nossos amigos para vir para a igreja, falou, irmão, você está com problema no casamento? Vem para a igreja que o Senhor resolve. Você é um dependente químico, vem para a igreja que o Senhor resolve. Eu vou te falar um negócio, é muito legítimo isso. Inclusive, eu vim com esse pensamento. Mas só que aqui hoje está aquele que pode sim te resgatar, restaurar o teu casamento, restaurar a tua empresa, mas está também aquele que pode te regenerar. Está aquele que pode te trazer vida e vida em abundância. Está aquele que pode te trazer um novo e vivo caminho, colocar no teu lábio uma nova canção. Eu não resumo a caminhada com o Senhor simplesmente com um novo padrão moral ou comportamental. Essas igrejas tradicionais, como que elas avaliam se a pessoa está caminhando com Jesus? O cara ia no bar, não vai mais. Mentia, não mente mais. Cara, está ficando bom. Jogava na Mega Sena e agora não joga mais, está crente. Padrão comportamental, não mudou a essência, gente. Naturalmente, quando a minha essência é mudada, e a gente começa a ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo, algumas coisas não passam mais a ser dentro da nossa vida. Algumas coisas o Senhor vai falar, meu filho, abandona isso, isso não combina mais com você. É esse relacionamento. A função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando eu tenho um relacionamento com Deus, quando o Espírito Santo habita dentro de mim, ele começa a trazer, falou, filho, não vai por aquele caminho, vamos abandonar isso, isso não é saudável. É esse tipo de relacionamento que o Senhor te chama nessa noite. O que avalia se você é cristão não é aquilo que você deixou de fazer. Eu parei de ir no bar, hein? Será que eu já estou crente? Parei de beber. A gente relativiza alguns podes e não pode, a gente acha que isso é caminhar com Jesus, e isso na realidade é só uma continuação. A gente tem que parar de falar a respeito de um Jesus que só está preocupado com o nosso bem-estar e a nossa satisfação. A promessa de Jesus não foi deixar a tua vida em ordem, a promessa de Jesus é a presença dele a todo tempo com você. Emmanuel, Deus conosco, gente. Senão eu coloco lá, um objetivo, eu tenho um objetivo, e aí eu coloco Deus no meio desse objetivo. Deus tem que ser um fim em si mesmo, não pode ter algo entre eu e Deus, aliás, não pode ter um objetivo que não seja Deus. E as pessoas hoje, elas vêm para Jesus apenas para que uma empresa entre no positivo, ou para que um casamento seja restaurado, ou para que um ente querido se liberte do mundo da drogadição, do alcoolismo, que é só história triste. E é legítimo isso. Mas isso é só o plus. Isso é só a continuação. A gente tem à disposição hoje o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, vivo. E hoje o chamado dele, gente, de verdade, é para trazer você para perto e falar, filho, vamos caminhar comigo. Vamos escutar a minha voz sussurrando ao teu coração todos os dias para um relacionamento verdadeiro. Deixa eu te falar aquilo que você tem que abandonar. Não precisa achar que tem um ritual de um pode e não pode para você ser caracterizado cristão. Não, deixa eu me relacionar na profundidade. Vocês sabem qual que é o conceito de discipulado? É na proximidade que gera intimidade, é na intimidade que a gente é transformado. É isso. O chamado de Jesus nessa noite é para isso. Eu sei que muitos de vocês, de repente, vieram com petições muito legítimas. E eu não estou tirando a legitimidade da súplica de vocês. Isso é muito legítimo, a gente se achegar a Jesus. Mas eu tenho que falar para vocês que aqui está
disponível para nós algo que pode ressignificar a tua trajetória. Não simplesmente trazer a tua empresa para o azul, restaurar o teu casamento, mas Ele te dá uma perspectiva nova de vida, te trazer vida dentro de si. Quem que está disponível, gente, para esse novo e vivo caminho? Eu sei quem eu era e eu sei quem eu não quero voltar a ser. Certo? Hoje fazem 10 anos já que eu estou caminhando, né? O APA tem sido a minha manutenção, né? Estar com eles, ministrar a palavra, falar daquilo que o Senhor tem feito, é uma forma de eu me manter em pé, né? Tenho buscado todos os dias saber aquilo que o Senhor tem para minha vida, né? Não viver em autonomia. O ser humano rivaliza todo o tempo com Deus, querendo fazer a sua própria vontade, andar nos seus próprios caminhos. Mas a chamada de Jesus é só uma: relacionamento. Relacionamento de intimidade. E qual que é o outro? Intimidade. Como, gente? Obediência. Obediência. Filho, eu quero que você vá para lá. Mas, pai, lá está tão mais bonito. Mas lá é plenitude. Ali é por tua escolha. Não, pai, então eu vou para lá. A gente abrir mão do nosso ponto de vista e falar: pai, então que seja feita a tua vontade. E parar, gente, de se auto-justificar através da nossa prestação de serviço. E através de um padrão comportamental que a gente acha que tem, que está falando: Senhor, eu sou um cara diferenciado. Graças a Deus, como não sou como os outros homens. Sou um homem íntegro, sou um homem bom. É nada, irmão. Todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Eu e você, inclusive. E a gente necessita dessa redenção, desse justificador. Esse que nos traz vida e vida em abundância. Amém? Espero não ter sido repetitivo. A gente vai fazer um momento de oração aqui. Eu quero chamar você que veio com uma petição diferente, né? De repente você veio hoje com algo inclusive muito legítimo. Pai, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor restaure a vida do fulano. Eu quero que o Senhor liberte a vida do ciclano. Eu quero que o Senhor me dê um novo trabalho, algumas coisas. Mas eu quero que você venha com essa consciência de pecado que existe dentro de nós e que a gente precisa nos achegar a Deus de uma forma: Pai, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. E a partir do momento que essa consciência estiver enraizada dentro de nós, Ele começa a fazer grandes coisas através da tua vida. Amém, gente? Vamos nos colocar de pé. Quem quiser está vindo aqui na frente, a gente vai orar. Quem também, gente, quem se considera, quem teve problemas com uma autoimagem distorcida a respeito de si mesmo. Muitas pessoas têm uma autoimagem distorcida a respeito de si mesmos. Eles se acham um pouco mais merecedores da graça de Deus do que as outras pessoas, porque eles têm um bom comportamento, enfim. Então, nessa noite eu vou estar orando pela vida de vocês. Se alguém quiser vir aqui na frente, se não quiser também, se quiser ficar aí no teu lugar. Mas que a nossa oração seja: Pai, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Somos pecadores, gente, precisamos. Jesus é a ponte que nos leva de novo para Deus. Agora nós temos livre acesso, o véu foi rasgado. Se vocês quiserem. Os meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Cristo, tu és minha porção,
a fome que me faz cantar, és a sede que me faz viver, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. Sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é a minha promessa, eu gastarei pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será segredo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por toda a confrontação que o Senhor tem trazido nessa noite, Pai, nos mostrando, Pai, que o Senhor deseja mais do que simplesmente colocar a nossa vida em ordem, Pai. O Senhor deseja trazer vida e vida em abundância, Pai. Que a gente possa reconhecer todos os dias essa nossa condição de miséria absoluta perante o Senhor. O Senhor venha mostrar, Pai, quem a gente realmente é. Independente do meu padrão de comportamento, independente do meu padrão moral, Pai, de todas as coisas que eu acho que me justificam perante o Senhor, que eu possa reconhecer, Pai, que sem Ti eu não tenho vida. Que essa noite o Senhor possa gerar esse entendimento profundamente, Pai, esse sentimento, Pai, que agora nos traz a misericórdia, Pai, que nos traz a regeneração do nosso espírito para uma nova e viva aliança, Pai. Oh, Deus, muito obrigado, Pai. Traga nessa noite posicionamento, Pai. Traga nessa noite, Pai, experimentação de uma vivência profunda com o Senhor todos os dias da nossa vida. Que o Senhor possa ser uma realidade dentro de nós, Pai. Que a pessoa do Espírito Santo seja evidente, Pai, que eu não venha abrir mão, Pai, desse relacionamento. Que nada, Pai, me atrapalhe eu ouvir a Tua voz, que nada me distraia, Senhor, em nome de Jesus. Eu te agradeço por cada homem aqui. Eu sei que o Senhor tem feito grandes coisas na vida dessa igreja, Pai, mas que simplesmente, Pai, um padrão comportamental não diga quem a gente é. O que diga que realmente a gente é, a nossa essência ser regenerada pelo poder salvador de Cristo Jesus. E é isso, Pai, é isso. Muito obrigado, Senhor. Que esse povo possa ter uma excelente semana. Que a gente possa dar um passo em direção ao Senhor para uma vida de relacionamento. O Senhor te chama para um novo tempo. Um tempo onde você dá um passo em direção ao Senhor. Para um relacionamento de intimidade, de obediência, independente do caminho que você quer seguir. O caminho do Senhor, Ele te traz plenitude, Ele traz sentido a todas as coisas. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Glória a Deus, aleluia. Quantos foram abençoados esta noite? Glória a Deus. Mais uma vez eu quero dizer, Fábio, louvo a Deus pela tua vida. Deus tem coisas incríveis para fazer através de você, viu, mano? Aleluia. Queridos, antes de despedir vocês, eu quero só reforçar alguns avisos. O primeiro deles é que o Pedro, a Luana, o pessoal da mídia, eles estão lá no fundo. A gente ainda tem os cartõezinhos de Yakisoba. Então eu quero convidar você, faça aquisição para cooperar com a igreja. A gente precisa estar nesse novo momento. A gente vai para o segundo culto. A gente precisa expandir algumas coisas aqui. Então vai até ali no fundo, procura a Luana, compra o seu cartãozinho de Yakisoba. Quero reforçar que essa semana a gente tem turno de oração na quarta-feira, do meio-dia às 13h30. E quero reforçar que a gente não tem célula essa semana, mas a sua célula vai eleger um lugar para que a gente possa orar intencionalmente pela nossa cidade, para que a gente possa ver coisas incríveis, amém? Queridos, Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana de bênção, uma semana de vitória. Abraço quem está do seu lado, Deus abençoe a todos.